Aproximou e viu que a cor dele já não era boa, né? Então começou a chamar o pessoal, tudo. Mas o interessante é que ele partiu orando, prostrado, a Bíblia estava molhada, no Salmo 37, o rosto dele estava assim, ele fez da Bíblia o seu travesseiro, ele partiu com a cabeça no Salmo 37 e com o lenço na mão. O molhado podia ser a saliva, mas como ele estava com o lenço na mão, então a gente acredita que ali ele estava em contrição, orando, chorando e buscando a Deus. E estava tão perto de Deus que Deus o chamou para si. Foi uma morte linda, né? De causar inveja para o cristão que partiu sem dor. Ele já tinha um problema neurológico que estava em tratamento. Mas enfim, aprove ao Senhor chamá-lo na quarta-feira dessa forma, no Salmo 37. E é interessante que o Salmo 37 fala que o Senhor conhece os dias dos seus, né? Ele conhece os dias dos seus e cuida da sua posteridade, cuida da sua herança. Uma das coisas que ele mais tinha de preocupação era como ficariam os filhos, né? Pai de 6 filhos, né? Mas ele partiu com a convicção de que Deus cuida dos seus. Mas o meu agradecimento é que quando ele partiu, nós participamos do seguro de vida aqui do Conselho de Pastores, promovido pelo pastor Estevão, pastor Ricardo, uma iniciativa do Conselho tão tremenda. Eu participo, pastores nossos lá, e o Raimundo também participava. Mas na hora que ele partiu, me veio aquela insegurança: será que ele está em dia com o seguro? Fiquei com aquela coisa inquieta, né? Porque às vezes a gente convive com alguém e acha que está tudo certo. E me bateu essa preocupação: será que ele está em dia com o seguro? Eu falei: Dani, dá uma ligadinha ao pastor Estevão, até porque o velório e o sepultamento depende também das orientações do seguro, né? Liga o pastor Estevão, conversa com ele, e meu coração estava apreensivo. E quando eu vi o Daniel no corredor subindo, mais aliviado, ele conversou com o Estevão, e o Estevão falou: olha, realmente ele atrasou. Eu estou falando aqui não para a desonra dele, mas para a honra do nosso irmão. E não é uma desonra você ter uma dificuldade e eventualmente atrasar. Ia falar isso no velório, mas com a família presente ia ser difícil. Mas aqui essa honra precisa ser feita. E quando ele atrasou, o Estevão cobriu os meses que ele deixou de pagar. Ele foi pagando, o Estevão foi pagando, do bolso dele, pagou um mês, não sei nem exatamente quanto tempo foi, mas o Estevão foi pagando, pagando, e quando foi na segunda-feira, antes do Raimundo partir, o Raimundo acertou toda a dívida que ele tinha para com o Estevão, não foi, Estevão? Na segunda-feira, no recebimento dele, ele quitou tudo que havia de pendente e colocou em ordem, mas o seguro já estava pago, já estava quitado, pela iniciativa do nosso amigo Estevão. Então, quando o Dani me falou, eu vi que o Daniel ficou aliviado, né? Ô pastor, muito obrigado, tal, e que o Dani me compartilhou que o Estevão fez essa ação, fez esse gesto. Aí o que eu não tinha chorado até o momento, naquela hora, aí as cachoeiras vieram, a comoção foi extraordinária, foi de um choro e foi de uma gratidão pela vida do meu irmão Estevão. Se eu já o honrava, se eu já o considerava, agora meu irmão está gravado no coração, nossa gratidão, porque o irmão fez aquilo que eu deveria ter feito, se eu tivesse me inteirado um pouco mais acerca da realidade dele. Muito obrigado. É o meu obrigado, da família e desse conselho de pastores. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Meus queridos, hoje eu gostaria de compartilhar brevemente aqui uma passagem bíblica de Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Jonas 2, de 1 a 10. Jonas está no ventre do grande peixe. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu.
Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Pai querido, estamos diante da tua palavra bendita e pedimos agora a graça para que tenhamos como compartilhar dessa reflexão com os nossos amigos, com nossos colegas de ministério. Dá-nos a graça, Senhor. Obrigado por esta honra de estarmos ministrando a pessoas que têm devotado suas vidas ao serviço, ao ministério, ao teu reino. É uma honra e nós te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer uma reflexão em cima da vida de Jonas, trabalhando em cima do tema os abismos do coração. Por que os abismos do coração? Porque abismo fala de profundidade. E eu acredito que esse livro de Jonas está repleto de figuras profundas, de situações de profundidade ou de extremos. Por exemplo, Deus mandou que ele fosse pregar a Nínive, e ele foi ao outro extremo. Estando no navio, naquela grande embarcação, a Bíblia diz que ele estava num profundo sono. Quando ele foi lançado ao mar, ele foi remetido às partes mais profundas dos mares. Quando ele pregou, o avivamento foi profundo, foi extremo, foi intenso. Mas a sua revolta e a sua indignação foi profunda. A Bíblia fala que ele se desgostou em demasia, profundamente. Ele ficou angustiado e ele ficou irado, a ponto de montar sua cabaninha ali para poder ver se Deus não mudava de ideia e mandava descer fogo do céu sobre os ninivitas. Então, tudo de Jonas era profundo ou era extremo. E eu acredito que muito do que acontece na nossa vida é reflexo de coisas que se processam no nosso coração. Então a importância de nós estarmos hoje aqui falando sobre os abismos do coração, de alguma forma na tentativa da gente compreender por que Jonas teve a atitude ou a reação ou as impressões ou os sentimentos que ele teve no contexto daquele grande chamado. Muito provavelmente o que acontecia no seu exterior, na sua vida ministerial, era reflexo dos abismos ou das profundidades que se manifestavam no seu coração. O primeiro abismo, ou a primeira profundidade que se manifesta, não na ordem em que ela é registrada no texto bíblico, mas que é, para mim, o ponto de partida para a gente entender essa complexidade desse abismo, ou dessas profundidades no seu coração. Primeiro, é o abismo da revelação sem conversão. Vamos dizer isso? O abismo da revelação sem conversão. Olha só o que diz em Jonas 4, 1 e 2. Não preciso contar a história aqui, amados, porque acho que todos nós aqui já conhecemos. Deus mandou, prega para os ninivitas. Ele não quis, foi para o outro lado. No barco, ali num profundo sono, enfim, tudo aquilo que acontece é lançado no mar, o grande peixe o engole, vai para as profundezas dos mares, ora ao Senhor, Deus lhe dá uma outra oportunidade, e então ele é vomitado na terra, vai pregar Nínive, ele prega em Nínive, há um avivamento, e ele fica desgostoso por este avivamento. Essa é a história. Porém, no capítulo 4, versículos 1 e 2, olha o que ele diz. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse, quando ainda estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Embora essa realidade só se manifeste no capítulo 4, mas essa é a causa de todas as coisas. Por que ele foge? Ele foge porque ele conhece o caráter de Deus. Por que ele foge? Porque ele tem uma revelação como talvez nenhuma outra pessoa nos seus dias tinha de quem era Deus. A descrição que ele faz de Deus é a descrição que Deus faz dele mesmo quando ele se revela a Moisés. Deus se revela como Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, que abençoa e que perdoa, que se esquece da malignidade quando o povo se arrepende. Essa descrição é a descrição de quando Moisés pediu: Senhor, eu quero te conhecer. Então disse: farei passar diante de ti toda a minha bondade, te colocarei na fenda da rocha e proclamarei o meu nome. E então, quando isso aconteceu lá em Moisés, Deus se apresentou dessa forma: eu sou Deus compassivo, clemente, misericordioso, benigno, bondoso. E Jonas, ele se aprofundou na revelação de Deus. Isso para mim é uma resposta do porquê que Deus não desistiu de Jonas. Porque talvez não havia uma outra pessoa que pudesse, potencialmente falando, exercer tanta misericórdia para com os ninivitas do que Jonas, pelo nível e pela profundidade de revelação que ele tinha de Deus. Essa descrição: Senhor, eu não quis ir porque eu sabia quem tu eras. Eu sei quem tu és. Tu és bondoso, misericordioso, clemente. Porém, essa revelação, ela não foi conjugada a uma conversão. Conversão, não no sentido que a gente usa hoje em dia, conversão, nascer de novo, né? A linguagem que a gente usa de conversão. Conversão no sentido de você se converter a uma revelação. Ou seja, Jonas sabia tudo acerca de Deus, mas ele não se permitiu transformar no seu coração para ser semelhante a Deus. É como se ele dissesse o seguinte: Deus, eu sei que tu és misericordioso, mas eu não quero ser. Eu sei que tu és perdoador, mas eu não quero perdoar. Eu sei que tu és Deus amoroso, mas eu não quero amar. É nesse nível de conversão. Ele tinha uma revelação clara de quem era Deus, mas ele não quis se converter a essa revelação. E quando a gente comenta isso, eu falo isso para mim mesmo, eu falo isso para você, porque acho que não há gente que busca mais revelação de Deus do que a gente, né? Toda semana nós estamos com a Bíblia aberta: Senhor, revela, revela, revela. E que gostoso quando de repente vem algo, ilumina a sua mente, seu coração. Eu já tenho algo para pregar. Mas o nosso desafio é, primeiro, você se converter àquela revelação. É você de fato entender que aquilo que Deus fala para o outro, Ele fala primeiro para você. E então é a oportunidade que você tem, ainda nos limites da preparação da sua pregação ou da sua reflexão diária, seja de que forma for, mas você fazer uma análise da sua vida e permitir e pedir a Deus que aquilo não seja apenas uma revelação, porque se for revelação sem conversão, ela ficará no âmbito do entendimento, do conhecimento, mas não terá capacidade de transformar na prática. Ele conhecia tudo de Deus, mas não se deixou transformar pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. E então, quando Deus faz aquilo que é próprio de Deus fazer, ele fica irado, ele fica revoltado. Quando Deus faz nada mais, nada menos do que aquilo que é próprio para fazer, porque a natureza dele fazer, ele é bondoso, ele é benigno, ele é misericordioso. Então, quando Jonas estava tão incompatível a essa identidade de Deus, daí a sua ira, daí a sua indignação, daí a sua revolta, daí a sua frustração. Então, acredito que em primeiro lugar, o abismo da revelação, sem conversão, deve nos chamar a atenção a nós, ministros da palavra, pastores, pessoas que estão envolvidas com a revelação, mas acima de tudo com a aplicação dessa revelação na nossa vida prática, porque só isso, de fato, é que vai fazer com que o nosso ministério possa ter relevância. Em segundo lugar, o segundo abismo é o abismo que Deus revelou para ele quando ele estava no mais profundo dos mares,
dentro do grande peixe. E que está em Jonas 2, versículo 8. Parte da oração que a gente fez em Jonas 2, é a oração que ele faz no ventre do grande peixe, mas há um versículo que nos chama a atenção. Jonas 2:8, ele fala enquanto ele ora, porque foi uma revelação no seu coração, e ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Vamos dizer isso? Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Interessante como é que ele faz uma oração e do nada aparece essa expressão, né? Ele vai orando, Senhor, estou clamando, estou quase morrendo e não sei o que tal. E de repente ele faz essa oração: aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Jonas, esse é o teu mal. Esse foi o teu problema. E é por isso que isso fez parte da sua oração. Os ídolos inúteis revelam um segundo abismo, o abismo dos ídolos secretos do coração. O que fez com que Jonas não quisesse pregar aos ninivitas? Sua ideologia, que se tornou mais do que uma ideologia, se tornou um ídolo do coração. E aqueles que acreditam ou que se apegam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. O que foi acontecendo com Jonas? Ele tinha uma visão nacionalista, como um bom israelita. Ele tinha motivos para não querer pregar aos ninivitas, capital da Síria, um país poderoso, violento, que potencialmente seria uma nação que subjugaria Israel, como de fato aconteceu na história. Então, para que pregar a um povo que nos oprime? Para que pregar a um povo, ou por que amar, ou interceder, ou orar por alguém que me faça mal? E você pode ter até razões para isso. O grande problema é quando você faz com que essas ideologias se tornem tão profundas na sua vida, a ponto de se tornarem um ídolo. E foi isso que aconteceu com Jonas. Apesar de ser o profeta de altíssima revelação acerca de quem era Deus, ele foi permitindo com que essas raízes ideológicas se aprofundassem na sua mente e no seu coração e influenciassem o seu comportamento a ponto de ele murchar no quesito obediência, servir a Deus, ministério. A sua ideologia se tornou uma idolatria tão secreta, tão arraigada e tão profunda, a ponto de ele perder um dos elementos que fazem parte da identidade de Deus. Se você voltar para o primeiro ponto, você vai ver que Deus se revela como Deus compassivo, Deus benigno e Deus misericordioso. Mas a idolatria roubou do coração de Jonas a natureza de Deus, ou a identidade de Deus. Os que se apegam a ídolos desprezam a misericórdia. Por que ele não conseguia se compadecer dos ninivitas? Porque quando a gente permite com que os nossos ídolos, no caso de Jonas, a sua ideologia, no nosso caso pode ser o nosso próprio ministério. No caso da parábola do bom samaritano, em que o sacerdote vê e passa de largo, talvez a sua religiosidade fosse seu ídolo. O levita, talvez o seu serviço, o seu ministério tenha se tornado seu ídolo. Mas aquele que acredita ou que se apega em ídolos, vai gradativamente se desconectando da natureza de Deus, da essência de Deus, da pureza de Deus, da humildade de Deus, da santidade de Deus, do temor de Deus. E talvez esse abismo no coração de Jonas foi produzindo o reverberar dessa atitude que faz com que Deus diga: para lá? Não, Senhor, eu quero para lá. Porque Tarsis é tão somente o reflexo do distanciamento do seu coração. Quanto mais nós nos distanciamos da natureza de Deus, mais o nosso ministério vai tomar uma direção totalmente oposta. Mas isso que acontece no físico, no geográfico e nas questões temporais, são tão somente um reflexo do nosso coração.
Sobre tudo que tens de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que Jonas precisava era de uma conversão, num sentido profundo, de uma revelação de Deus, mas que o reconectasse ao coração de Deus, para ser como Deus, porque do contrário, o seu ministério seria um fiasco. Mas isso ele entende no ventre do grande peixe, o abismo dos ídolos secretos do coração. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Vamos checar no nosso coração, querido, se já olhamos as coisas e já não temos mais misericórdia. Se assistimos os noticiários e aquilo já não nos incomoda mais. Se nos acostumamos com a tragédia e não choramos mais. Se nos acomodamos com o espancamento de mulheres, com o aborto de crianças, com o abandono de pessoas, e isto já não... O nosso culto continua o mesmo, as nossas ações ministeriais continuam as mesmas, robotizadas, não programadas, a realiarmos a nossa vida e o nosso ministério com o que bate no coração de Deus, é uma oportunidade da gente reavaliar. Porque aqueles que se apegam a ídolos, e pode ser que o meu ministério tenha sido o meu ídolo, a ponto de eu estar tão empolgado com o ministério em si, mas o meu coração já se tornou frio. Eu já não consigo mais ter misericórdia. Eu não consigo mais ser benigno. Eu não consigo mais conversar com as pessoas com gentileza. Eu não consigo mais sentir Deus. Eu sinto uma religião, mas eu não consigo mais sentir ou vivenciar o coração de Deus. Por isso que eu estou falando de ídolos secretos. Não são ídolos estampados que você vê na parede e que você logo detecta que há alguma coisa errada. Não, são coisas sutis que vão tomando conta do nosso coração. E quando a gente percebe, a gente já está totalmente destituído de misericórdia, de benignidade, de compaixão, de clemência, de humildade. E, consequentemente, desprezamos a misericórdia. Essas coisas vão produzir um terceiro abismo. Quando o peixe o engole, ele vai para partes mais baixas. No capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram existencial. A nossa vida só tem sentido em Deus. Aí você pode dizer: pastor, eu sou crente e sou pastor. Mas mesmo assim você pode estar num profundo vazio existencial. Porque a gente só consegue de fato a ser preenchido, a ter sentido, quando a gente se reconecta mesmo a quem Deus é, e eu me torno como Ele, me deixo transformar pelo Espírito, e a palavra muda minha forma de viver, de pensar, de sentir, e então minha vida se enriquece e se enche. Mas aqui nós encontramos uma pessoa que no mínimo pede para morrer 3 vezes no livro. Por 3 ocasiões ele está dizendo: olha, é melhor morrer do que viver. Primeiro ele está lá no barco e ele fala: pode me jogar no mar mesmo. Quer dizer, ao invés de ele se voltar e se arrepender e se converter, não, pode me jogar no mar, porque ele não imaginou que um peixe viria para engoli-lo e que Deus lhe daria uma outra oportunidade. Ele, quando ele pede, me lança no mar, ele está dizendo: olha, é melhor morrer mesmo. Por quê? Porque a minha vida já não tem mais sentido. E a gente entende que não tem mais sentido, porque a nossa vida só pode ter sentido de verdade. E por incrível que pareça, a gente está ministrando aqui para nós, né, pastores, não é um culto evangelístico, mas a gente hoje aqui, mesmo na condição de pastor, precisa compreender se porventura, apesar do nosso contexto religioso ou ministerial, se a gente não se enquadra nesse sentido, de um vazio, onde não faz mais sentido, onde as coisas perderam a graça, perderam o sentido. E por que perderam? Vamos buscar no nosso coração. Um vazio existencial, ele quer morrer. Ele no barco, ele pode me jogar no mar. Quando ele prega em avivamento: Senhor, tira a minha vida, porque não suporto ver a tua bondade. Eu não suporto ver a tua misericórdia. Eu estou tão distante disso que é melhor morrer. E no último momento ele de novo pede para morrer. Tira a minha vida, basta, não quero mais ver.
E amados, nós precisamos nos ajudar mutuamente, porque talvez esse vazio esteja muito mais próximo da gente, em nossa própria vida, ou do lado da pessoa com quem você convive. Cada vez mais a gente ouve notícias de pastores que estão partindo, né? Não de morte natural ou de alguma coisa assim, mas porque estão dando cabo da sua própria vida, estão sobrecarregados, eles estão tensos, eles estão procurando levar o ministério como uma engrenagem, uma coisa difícil, é família, são pessoas, são coisas que passam a ser tão aborrecidas, que é melhor morrer, na visão dessas pessoas. Eles estão vivendo um profundo vazio existencial. E era esse profundo vazio existencial que Jonas vivia. Ele sabia quem era Deus, mas ele não conseguia, ou ele não queria se conformar a essa natureza de Deus. E quando a pessoa chega nesse estágio, ele se desgasta e ele vai morrendo por dentro. De tal maneira que o símbolo, na verdade, a prática do ventre do grande peixe e das profundezas dos mares é também um reflexo do quão abismal era aquele vazio existencial que ele vivia. E eu gostaria que eu e você, nessa manhã, pudéssemos nos reencontrar com o nosso ministério, não mais como uma coisa pesada, uma engrenagem que você tem que fazer funcionar. Que você seja refrigerado pelo seu pastor, que refrigera a sua alma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você permita Jesus ser o seu pastor pessoal, né? Às vezes a gente acorda, e é interessante, esses dias eu estava extremamente mal. Minha esposa disse que não tinha me visto, que ela nunca, na verdade, tinha me visto como ela me viu nesses dias. Estou fazendo 32 anos de casamento agora em novembro, e ela comentou com algumas pessoas, e essas pessoas me comentaram: olha, pastor, a pastora me falou que em todo o tempo de convivência que vocês tiveram, ela nunca te viu tão triste como você ficou esses dias pela morte do pastor Raimundo. E foi uma verdade. Não fiquei triste assim, nem na morte do meu pai, nem na morte dos meus 2 irmãos, mas eu fiquei extremamente triste com a morte do meu amigo, do Raimundo, com quem convivia esse tempo todo. Profundo, profundo, profundo. No entanto, apesar dessa dor, as pessoas no dia seguinte dizendo: pastor, eu preciso de um aconselhamento. Pastor, eu preciso de uma visita. Pastor, eu preciso disso. Pastor, eu preciso que o Senhor me ensine sobre isso. E mandando mensagens, e mensagem, mensagem, dizendo dos seus problemas. E o nosso coração doído, triste, querendo, na verdade, deixar tudo e ir para um deserto, ficar ali e curtir um pouco esse momento a sós. E é nessas horas que o ministério se torna ingrato às vezes. É ou não é? Porque as pessoas às vezes não sabem colocar a dor delas no bolso para sofrer um pouquinho a sua dor. Você tem que ser pastor. Você tem que dar respostas. Você não tem tristeza. Você não tem decepção. Você não tem crise financeira. Você não tem crise familiar. Você não tem crise ministerial. Você está pronto para ser pastor. Você está pronto para ser profeta. Você está pronto para consolar. É assim que as pessoas nos veem. E é isso que faz com que, às vezes, a vida da gente se torne tão angustiante, se a gente não se renova em Deus, que de verdade a vontade que dá é de você abrir mão de tudo. Então, Senhor, me joga no mar mesmo. Me joga no mar. Senhor, tira a minha vida. Graças a Deus nunca cheguei a esse ponto. Mas entendo aqueles que de alguma forma, por esses ou por outros motivos, vão sentindo este vazio, esse vazio, esse vazio. E as coisas ficam difíceis. Estou terminando. Em quarto lugar, ele vai e ele prega. E acho que não há na Bíblia um negócio tão tremendo como o que aconteceu com Jonas. Ele pregou, e do maior ao menor, do rei ao mais pobre, do senhor ao servo, do jovem, enfim, avivamento. E ele prega. Quem de nós não gostaria de ter uma experiência dessa, né?
de um avivamento tão tremendo como esse, de ver uma cidade inteira ali se rendendo aos pés do Senhor. Mas Jonas, em meio a essas ambiguidades, a esses conflitos, ele vai revelar um outro abismo. O abismo da infelicidade de uma obediência sem amor. Ele obedeceu. E essa obediência foi eficaz. Produziu resultados extraordinários para o outro. Mas para ele foi privado da vida, da alegria. Ele foi privado do regozijo. Ele foi privado do resultado maior, de uma satisfação em Deus. E é isso que, infelizmente, acontece com a gente também. Às vezes nós temos resultados extraordinários. Mas é possível que os resultados, que são resultado de uma obediência, e uma obediência eficaz, mas não produzam na gente o gozo que a vida eterna tende a produzir. E isto torna a pessoa infeliz. É um paradoxo de você enxergar um tremendo avivamento, mas ele estava extremamente aborrecido. Olha só que aqui, o texto de Jonas 3, 4 e 5. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Olha só o que a obediência produziu, um resultado fenomenal, extraordinário. Mas a consequência disso na vida dele foi que, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Que infelicidade! A infelicidade de uma obediência sem amor. E a gente precisa, talvez nesse momento de reflexão, pensar nisso também. Eu tenho pedido a Deus: Deus, renova-me, para quando eu tiver de cumprir o meu ministério pastoral, e isso implica em visita aos hospitais, atender as pessoas no gabinete, fazer visita nas casas, é o ministério pastoral, cuidar da liderança. Ajuda-me, Senhor, a ter discernimento para que eu possa desenvolver o que me compete desenvolver, mas com o óleo da alegria e com a graça do prazer de estar fazendo exatamente aquilo que eu deveria fazer. Que eu não entre num mecanicismo, que eu não entre numa vida robótica, a ponto apenas de cumprir uma demanda. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar por esse caminho. Porque a gente tem que ir em muitos velórios que a gente não conhece o defunto. Então, quando vou num velório, eu peço: Senhor, dá minha empatia. Eu não conheço como essas pessoas que choram por ele o conhecem. Mas, Senhor, que de alguma forma o meu coração possa ser empático, a ponto de eu não me vir cumprindo apenas uma obrigação, porque senão estarei realmente obedecendo e vendo resultados, mas eu sairei dali aborrecido, por não ter amado de uma forma empática as pessoas que choram por essa pessoa, ou essa pessoa, tantos que vamos visitar no hospital, talvez não conheça profundamente, mas dá-me, Senhor, a identidade, dá-me a empatia, dá-me o coração, para que de alguma forma, ao recostar a minha cabeça sobre o travesseiro, eu possa ter a consciência de que não apenas eu cumpri uma obrigação pastoral, mas que de alguma forma eu me envolvi, eu senti, eu me identifiquei. Isto é graça, não está em nós, está em Deus. Amém, queridos? E eu acredito que assim, Deus vai fazendo com que cada gesto nosso possa se encher de significado em Deus. Possa ter um significado em Deus. E, em sendo assim, não somente abençoará ao outro, mas trará a você um senso de pertencer, um senso de propósito, um senso de renovação ministerial, um senso de utilidade, um senso de vida. A vida eterna
percorrerá sobre as suas veias, de tal maneira que você não cumprirá apenas uma dispensação, mas você estará identificado ao coração de Deus em tudo que você vier a fazer. Essa é a graça que nós precisamos pedir, e que Deus nos dê essa graça, em nome de Jesus. Mas o último abismo é o que se manifesta ali no capítulo 4, versículos 3 e 5. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro. Olha o nível de desespero dele. Tira a minha vida, eu imploro. Porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Olha que coisa mais doida, olha que coisa mais sem razão. Sabe o que ele fez? Ele montou a sua barraquinha, a sua tenda, olhando para Nínive, para ver se Deus não mudava de ideia. Quem sabe Deus muda de ideia e arrebenta esse povo, e mata esse povo. Mas Deus pergunta para ele: porventura, há razão para tamanha ira? Há razão para tamanho comportamento, para tal comportamento? Há razão para você construir uma edificação, para ficar olhando e ver se o outro vai ser destruído? Há razão para você não se alegrar com o ministério do seu irmão que está crescendo, embora o seu talvez não esteja crescendo tanto? Há razão de você ficar postado ali e de você programar a sua vida com ressentimento no seu coração, alimentando uma coisa que não vai fazer bem para você, nem para o outro? Esse último abismo é o abismo do distanciamento da razão, a que todos nós estamos sujeitos. Às vezes nós nos distanciamos tanto do coração de Deus, que as nossas ações e as nossas atitudes passam a ser irracionais. Não há razão para tal comportamento, não há razão para tal sentimento, não há razão para tal amargura, não há razão para tal pensamento, não há razão para você ter se programado. E eu fico imaginando o Jonas: será que não tinha mais nada que fazer, não? Será que não tinha uma vida para tocar, uma família para cuidar, não tinha um ministério para tocar? Mas não, ele faz parar tudo, porque ele está tão louco, tão distante da razão, que ele monta a sua barraquinha para ver o circo pegar fogo. É isso que algumas pessoas fazem quando elas passam por um trauma de um rompimento conjugal, por exemplo. A mulher foi traída, e eu sei que tem aquele sentimento ali de abandono, de traição e tal. Ok, assimilar a dor, assimilar o luto, mas o racional é retomar a vida. Mas algumas não conseguem retomar a vida. Elas simplesmente, diante daquele trauma, o que elas fazem? Elas montam a barraquinha para poder ver: não, Deus vai pesar a mão, meu marido que me traiu, ele vai falir, vai perder dinheiro, e eu vou tirar tudo dele e tal. O que é isso? Ela programa a sua vida, ou ela ou ele, seja quem for, mas programa a vida de uma forma irracional, não consegue retomar, não consegue seguir adiante, não consegue pensar em outras coisas, porque irracionalmente programaram a sua vida a partir da sua ferida, a partir da sua amargura, e mais do que isso, a partir do seu distanciamento de Deus. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu me programo racionalmente para estabelecer um estilo de vida, ou um modelo de vida, que está totalmente dissociado do que seria propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Então, se podemos juntos aqui pensar em cima disso, eu acho que a gente não poderia fazer coisa melhor para nós mesmos e para o nosso próprio ministério, de fazermos essa reflexão e dessa volta para o coração de Deus, para a identidade de Deus, para quem Deus é: Deus de amor, Deus benigno, Deus de misericórdia. E a partir dessa avaliação, chegar a concluir quais têm sido as prioridades da nossa vida, quais têm sido as prioridades do nosso ministério. Elas estão alinhadas a quem Deus é?
ou elas estão alinhadas a quem eu sou. Jonas programou o ministério baseado em quem ele era e não em quem Deus era. E eu acredito que isso é um estímulo para que cada um hoje, mais uma vez, possa ter a oportunidade de reconhecer esses eventuais abismos e estabelecer um caminho seguro de volta para Deus. Vamos repetir, só para ficar claro, os 5 abismos. O primeiro, o abismo da revelação sem conversão. Você pode repetir? O abismo dos ídolos secretos do coração. O abismo do vazio existencial. O abismo da infelicidade de uma obediência sem amor. E o abismo do distanciamento da razão. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos. Pai amado, nós queremos te louvar por essa oportunidade, pela oportunidade desta manhã, Senhor. Continua falando ao nosso coração, mesmo quando a nossa Bíblia se fecha, mas que o nosso coração continue aberto à ministração, e eu sei que o Senhor está aqui, com graça, para falar, para convencer, para trazer o entendimento necessário. E agora, Pai, na ajuda mútua, na convivência com os nossos irmãos pastores, que sabem do que nós falamos, que compreendem do que nós trouxemos aqui, que Teu Espírito possa confortar, consolar. Se eventualmente esses abismos têm feito, ou um deles, ou alguns deles, têm feito parte da nossa vida, da nossa experiência, eu creio e nós cremos que Teu Espírito está aqui para confortar, para consolar e para ministrar. Em nome de Jesus. Podemos orar, queridos, um pouquinho de 2 em 2 ou de 3 em 3. Será que você pode se unir a umas 3 ou 4 pessoas? Orar pelo seu irmão, confortando, consolando, ministrando.